Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu trouxe aqui um bolo para que vocês possam aprender sobre uma estrutura de bolos de andares, tá bom? Então vamos começar? Você que não é inscrito, se inscreva, deixa seu comentário, deixa seu like, será um prazer responder a todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então como que a gente faz uma estrutura para bolos de andares? É extremamente importante que você preze completamente a estrutura, a segurança, porque você tem que pensar o seguinte, o bolo não vai estar firme, só não tem que estar firme somente quando estiver com você na sua confeitaria ou na sua casa. Ele tem que estar firme no transporte e também no momento da festa, né? Então o que a gente faz? Nós fazemos uma estrutura por dentro do primeiro andar. Essa estrutura é feita com caninhos. Esses caninhos podem ser próprios para bolos, podem ser aqueles caninhos de pega-balão. Eu prefiro o mais grosso, aquele que tem em média cerca de 50 centímetros. Não sei se vocês já viram, ele é um pouco mais grosso. Então, assim, quanto maior for o bolo que for em cima, o ideal é que seja maior, né? A quantidade de caninhos, de tubinhos de pega-balão que você coloque. Eu não aconselho, tá, utilizar palito de churrasco, ele dentro de papel alumínio, né? Algumas pessoas juntam, por exemplo, uns 4 palitos de churrasco, aí embrulha ele no papel alumínio e utiliza como estrutura. Por que eu prefiro não colocar? Porque é uma estrutura instável, né? Porque se você colocar aí, né, os tubinhos, esses tubinhos que são soltos um do outro, pode ser que um venha a se soltar, pode ser que um venha a se quebrar, então o ideal é que você utilize uma estrutura bem rígida, né? Esses caninhos que vocês utilizam, ideal é que seja bem rígido para que não corra nenhum tipo de risco do bolo tombar, né, ou do bolo até mesmo quebrar de um lado, porque uma estrutura quebrou, né? Importante também, aí eu tô mostrando para vocês que eu faço o cobrimento com chantilly no bolo, esse cobrimento é ideal que você coloque o caninho na altura exata que você for colocar esse comprimento. Vamos supor que você cortou muito baixinho essa estrutura que vai embaixo, esse caninho, então é ideal que você passe uma camadinha bem fininha na parte de cima. Cortou demais, cortou um pouquinho maior, faça um pouquinho mais grosso na camada de cima. Por quê? Porque é ideal que o bolo, o segundo andar, esteja em contato direto aí com esses caninhos, para que evite, se você, por exemplo, colocar um caninho muito baixinho e uma quantidade muito grande de chantilly em cima, o bolo que vai em cima vai afundar esse chantilly. Então, é provável que esse chantilly vai sair pelas laterais por causa do peso do outro bolo. Então, é ideal que o bolo de cima fique exatamente em cima dos caninhos, para que ele não haja contato com o outro bolo, ou seja, o peso dele vai estar completamente em cima dessa estrutura. Sobre a questão agora do segundo andar, né, que nós vamos começar a decorar aí. Esse segundo andar, gente, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino sobre estrutura e também sobre o suporte, né, para bolo de andar, que é esse andaime. Gente, que top! Ó, vou falar pra vocês, foi a maior invenção que fizeram, não é minha invenção, mas quem fez isso foi uma pessoa abençoada por Deus, porque facilitou demais a vida das confeiteiras. Então eu aconselho você que depois que você assistir esse vídeo, vá até lá, assista esse nosso vídeo do andaime para bolos de andares. É perfeito, é barato, ou seja, você não precisa pedir o seu cliente de volta, você pode simplesmente entregar para o seu cliente sem pedir que ele pode descartar, porque é um andaime baratérrimo, então vale a pena você fazer para você usar aí nos seus bolos de andares. Gente, bolo de andar dá medo? Dá. Sempre deu, até hoje eu sinto, lógico que com o tempo você vai melhorando aí, você vai aprimorando as suas habilidades, então você tem um pouco menos de medo, mas no começo, nossa, como que eu temia fazer bolo de andares, né? Então eu falo para vocês que esse é um medo normal, que vai acontecer, que faz parte acontecer, mas que com o tempo você vai melhorando, tá bom? Esse segundo andar, vocês podem perceber que eu estou decorando ele em uma base, essa é uma tábua de vidro que eu tenho. Você não vai, né, utilizar ela. Vocês podem perceber que quando eu comecei a fazer o bolo, ele estava em cima de pratinhos de isopor. E lá nesse vídeo eu ensino também como você fazer esses pratinhos de isopor. Então vai lá, assiste, porque vale a pena o conhecimento, tá? E aí vocês podem ver que eu vou passar esse bolo para o outro andar com muita facilidade. Olha isso, gente, é muita facilidade. É simplesmente tirar e depositar. E podem perceber que na bandeja aqui de cima, ó, eu risquei meio que como se fosse que eu escorreguei, fui escorregando o bolo na direção para tirar ele da bandeja. Nunca puxe de baixo, né, de baixo para cima, né? Nunca puxe, porque senão ele vai estragar as bordinhas, né, as beiradinhas. Pode ficar melhor? Pode, essas beiradinhas, só você puxar com um pouco mais de cuidado, tá?
você vem puxando ele, meio que arrastando ele, não puxando ele de baixo para cima, porque senão ele vai arrancar pedaço, tá? Então você vem arrastando aos pouquinhos. Então basicamente foi isso aí, né? Esse vídeo foi para falar para vocês a respeito de estrutura de bolo de andares. Agora eu aqui na minha confeitaria nós não fabricamos bolos de 3 andares verdadeiro. Existe a possibilidade? Sim, existe. Porém, a gente não pode pensar somente no nosso lado. A gente tem que pensar no cliente. Para o cliente transportar um bolo de 3, 4 andares não é fácil. Carros para estar transportando esse bolo tem que ser um carro com um teto alto, porque senão esse bolo não vai ser possível ser transportado. Então eu, né, dou a opção ao cliente de fazer, né? Até o 3º andar você consegue fazer, é mais tranquilo para transportar, mas aconselho a fazer o 3º andar falso, né? Ou então a base falsa e o restante verdadeiro, depende muito do tamanho do bolo que você vai fazer, tá bom? Mas eu não aconselho fazer ele mais de 3 andares, porque assim, o transporte não é fácil, né? Então, se você for fazer, se preocupe bem com essa questão da estrutura, se preocupe também com o cliente, como ele vai estar transportando esse bolo, porque pode parecer, né, algo assim ruim, mas é isso. Nós precisamos explicar para o nosso cliente que não é fácil de transportar, tá bom? Então é isso aí, eu espero muito que vocês tenham gostado, um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchauzinho!